Atos capítulo 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Amém? Veja a ordem: Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha que coisa interessante, apesar de Jesus ser Deus, durante o período em que ele esteve no seu ministério terreno, tudo que ele fez por meio da unção do Espírito Santo, por meio do poder do Espírito Santo. Cada palavra que Jesus liberava, ele o fazia por meio do poder do Espírito Santo. Cada enfermo que ele curava, ele fazia isso através da unção do Espírito Santo. Cada oprimido que ele libertava, cada milagre que ele realizava, ele não fazia debaixo do seu próprio poder, como Deus, mas ele fazia debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Então veja que Jesus não foi ungido com óleo, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E essa realidade, a substância do Espírito Santo, é dado agora a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Por isso João diz: você tem a unção em você, amém? Esta unção nos é dada por causa de Cristo Jesus, por causa da sua obra. E agora você vê que o próprio Senhor está fazendo tudo o que ele faz no ministério através do poder do Espírito Santo. Agora, este é um poder incrível, este é um poder extraordinário, e este poder muitas vezes se manifesta de uma maneira física, tangível. É um poder espiritual, estão comigo? É um poder espiritual, mas muitas vezes esse poder espiritual se manifesta de forma física, de forma tangível, onde as pessoas podem experimentar esse poder. E há manifestações físicas, há manifestações visíveis do poder do Espírito Santo. Talvez você já tenha visto, ou já tenha experimentado isso na sua vida. E há uma controvérsia em relação a esse assunto, de pessoas que caem debaixo do poder do Espírito Santo, e que elas se estremecem debaixo do poder do Espírito Santo. Sei que existem pessoas que têm críticas severas em relação a essa prática, e há outras pessoas que têm algumas perguntas genuínas, verdadeiras, que querem saber o que significa isso. Isso é possível acontecer? É possível que isso se faça de fato uma realidade nos dias de hoje? Que o poder do Espírito Santo atuando na vida de uma pessoa possa ser algo tão tangível que essa pessoa possa cair no chão, se estremecer debaixo do poder? Sim, isto é possível. Isto é possível. Por quê? Porque o poder do Espírito muitas vezes tem um ponto de contato físico, e quando existe esse ponto de contato, há uma manifestação física, visível, tangível, algo que na verdade você pode até tocar, e isso tem a ver, olha para mim, isso tem a ver com a unção do Espírito Santo. Isso tem a ver com a unção do Espírito Santo. Vamos ler alguns textos, é uma noite de ensino, digam amém. Atos capítulo 19, versículo 12, e você vai ver um exemplo daquilo que eu estou falando agora. Atos capítulo 19, versículo 12, a Bíblia diz assim: a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Aqui está falando do apóstolo Paulo, amém? E o texto diz: diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Amém? Então usava-se os lenços de Paulo, os aventais de Paulo, que estavam em contato com ele, amém? E a unção tocava esses objetos, essas roupas, essas peças, de maneira que ficavam impregnadas da unção. E quando o lenço era colocado sobre o enfermo, ele era curado. Quando um avental de Paulo era colocado sobre alguém endemoniado, essa pessoa era liberta debaixo da manifestação do poder do Espírito Santo. Agora veja, não é o lenço que curava, não era o avental que expulsava demônios, é a unção do Espírito Santo. Mas por causa desse ponto de contato, a unção do Espírito se torna tangível. A unção do Espírito tem uma manifestação física. Digam glória a Deus. E nós não podemos nos esquecer disso. Marcos capítulo 6, olha aí, olha. Marcos capítulo 6, versículo 13. Vamos ver outro exemplo aqui. Diz assim a palavra, estão comigo?
Marcos capítulo 6, versículo 13, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, fazendo o quê? Ungindo-os com óleo. Com óleo. Então o que isso significa, apóstolo? Que se nos dias do Antigo Testamento o óleo era derramado como uma sombra, e hoje a substância é o próprio Espírito Santo nos ungindo com o seu poder, com a sua presença, não se faz mais necessário o uso do óleo ungido, que a gente chama isso? Sim, faz. Amém? Porque o óleo representa justamente isso, o Espírito Santo de Deus. Então quando nós apresentamos o óleo, oramos, santificamos aquele óleo, tornamos aquele objeto bíblico, simbólico, como um símbolo hoje também da unção do Espírito Santo que se manifesta. Se não fosse assim, o apóstolo Tiago, no capítulo de número 5, versículos 14 e 15, não diria o seguinte: está alguém entre vós, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do quê? Em nome do Senhor. Então, há hoje lugar para ungir com óleo? Sim, nós podemos ungir com óleo, mas não é o óleo que tem o poder está na pessoa do Espírito Santo. A fonte não está nos objetos, a fonte está na pessoa do Espírito Santo de Deus. E aí que nós precisamos compreender que nós não podemos separar a pessoa do Espírito Santo da unção do Espírito Santo, como se fosse algo que nós tratamos como um objeto, como uma coisa, como uma força simplesmente. Há muitos cristãos que têm essa ideia e se relacionam com a unção do Espírito Santo, a parte do Espírito Santo, como se fosse simplesmente uma coisa. Estão me entendendo? Como se fosse um objeto. E nós não podemos tratar a unção como um objeto, porque a unção é a própria presença, é o próprio poder, é a própria capacitação do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do filho de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus. Posso ouvir um amém? Então não podemos desconectar a unção da fonte que é o Espírito Santo de Deus. Queremos a unção, buscamos a unção e queremos manipular e fazer uso da unção, porém não entendemos muitas vezes que a unção simplesmente é a presença, é a unção, é o poder do Espírito Santo atuando em nós. Então diga comigo, não dá para separar. Então algumas pessoas existe controvérsias em relação a isso, porque aqueles que são mais tradicionalistas na palavra, eles acreditam que nós não precisamos mais do óleo, e que na verdade Tiago está se referindo a um óleo medicinal aqui. Não há nenhum momento na Bíblia menção de que esse óleo é um óleo medicinal. Está dizendo ungir, amém, com óleo o enfermo em nome do Senhor Jesus, e ele vai ser o quê? Curado, diz a palavra do Senhor. Diz assim: unja com óleo, amém, isso os presbíteros da casa do Senhor, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha o que é o poder da unção, queridos. Olha o que é o poder da oração da fé, feita no nome do Senhor, porque aqui está falando do quê? Do poder do Espírito Santo. Digam amém. Do poder do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, da própria vida do Espírito Santo se manifestando. Por isso o demônio não pode ficar, enfermidade não pode vencer, amém? Nada simplesmente é páreo ao poder da unção do Espírito Santo de Deus. Para nós muitas coisas são difíceis, na nossa vida muitas coisas são difíceis de serem vencidas e superadas, mas quando a unção do Espírito Santo é ativada, irmão, é fácil vencer aquilo, é fácil superar aquilo, através do poder do Espírito Santo.